Mesmo sem conhecer a solução de uma equação diferencial, podemos investigar o comportamento qualitativo das soluções através do seu campo de direções. Para visualizar um campo de direções, aqui no MATLAB, utilizaremos o comando quiver. Este comando plota um vetor no plano. O comando quiver possui 4 entradas. As 2 primeiras entradas determinam o ponto de onde o vetor parte, e as 2 últimas determinam o próprio vetor. Então, neste caso, o vetor é 2, 1 e parte do ponto 1, 1 do plano. Neste outro, o vetor é -1, -2, partindo do ponto 1, 2. Já aqui, o vetor é meio, meio, e ele parte do ponto 0, 1 do plano. E por último, temos o vetor 1 menos meio, partindo do ponto 2, menos 1. O comando clear all, ele limpa todas as variáveis que estão na memória do programa. Observe essa janela lateral, o Workspace. Aqui temos listadas todas as variáveis que estão na memória do MATLAB no momento. Vocês vão perceber que, quando rodarmos esse conjunto de comandos, essa janela ficará vazia. Os comandos hold determinam se novos objetos gráficos serão adicionados ao mesmo gráfico. No caso do hold on, ele retém o gráfico e certas propriedades dos eixos, de forma que os comandos gráficos subsequentes sejam adicionados no mesmo gráfico. Isso significa que esses 4 vetores que foram adicionados em seguida do hold on, eles serão plotados no mesmo gráfico. Já o hold off redefine as propriedades dos eixos para os padrões anteriores. Ou seja, se adicionarmos comandos gráficos após o hold off, ele será plotado em um outro gráfico. Os comandos grid incluem ou removem a malha do plano. Então, primeiro plotaremos usando o grid on, ou seja, com a malha. Depois plotaremos todos esses vetores novamente com o grid off, sem a malha, para vermos a diferença. Os comandos xlim e ylim, eles determinam o limite do eixo x e do eixo y que será plotado. Então, neste caso, plotaremos o eixo x de 0 até 3 e o eixo y de -1 até 2. Então, vamos plotar. Bem, o MATLAB plota, então, os 4 vetores no mesmo gráfico aqui embaixo. Para enxergarmos melhor, eu mudarei o modo de exibição. Então, temos aqui na lateral os 4 vetores no mesmo gráfico. Então, o primeiro vetor, ele parte do ponto 1, 1, aqui, e ele é o vetor 2, 1. O segundo vetor, ele parte do ponto 1, 2, e é o vetor -1, -2. O terceiro parte do ponto 0, 1, aqui, e ele é o vetor meio, meio. E o último, ele parte de 2, -1, que está aqui, e ele é o vetor 1, menos meio, esse aqui. Então, repare que ao fundo do gráfico temos um quadriculado. Esse quadriculado é a malha, o grid. Então, como colocamos grid on, a malha apareceu no gráfico. Agora, se colocarmos grid off e mandarmos rodar, teremos o mesmo gráfico com os mesmos vetores, porém sem esse quadriculado ao fundo, sem a malha, sem o grid. Observe também que o Workspace está vazio, ou seja, o Clear All, ele realmente limpou todas as variáveis que estavam na memória do programa.